Neste momento, vamos para mais um vídeo. Estamos estudando as Escrituras para poder ter conhecimento das grandezas do Senhor. E hoje eu quero estudar um pouco sobre quem escreveu o livro dos Hebreus. Um livro que se especula, não se tem uma definição perfeita de quem seja o autor desse livro. E eu quero continuar também pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, nos ajude a levar conhecimento a outros, pois precisamos, nesses dias, cada vez mais, conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. E com esse título que coloquei, quem escreveu o livro aos Hebreus, temos várias observações a fazer sobre o possível escritor deste livro. Eu quero começar lendo o livro aos Hebreus, capítulo 13, e verso 22 a 25, para nós iniciarmos ao estudo desses textos, que diz o seguinte: Rogo-vos, porém, irmãos, que suportais a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. E disse: Sabeis que já está solto o irmão Timóteo, com o qual vós vereis. E disse mais: Saudai a todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saudo. E disse: a graça seja com todos vós. Amém. Então, aqui o escritor aos Hebreus faz, nesses textos, algumas advertências. E isto faz com que nós tenhamos várias observações. Ele diz que brevemente ele escreveu essas exortações ao povo dos Hebreus, dizendo: olha, fez um comunicado que o nosso irmão Timóteo está solto. Ele tinha sido preso por causa da mensagem que ele pregava, porque a perseguição naqueles dias era por divulgar o nome do Senhor. E Timóteo era um crente que Paulo fazia menção dos seus conhecimentos que ele tinha. E diz que o escritor agora está fazendo menção de que ele foi solto.
com o qual vós vereis. Então, o escritor estava se preparando para que, já que Timóteo estava solto, ele estava se preparando para ir ver com Timóteo aos Hebreus, como o qual vós vereis. Estamos nos preparando para ir até aí. E disse: a graça seja com todos vós. Amém. Então, este final as cartas de Paulo, isto era uma marca de Paulo, de escrever e sempre finalizar as suas cartas dizendo: a graça seja com todos vós. Se você olhar sempre os finais das cartas do apóstolo, ele sempre tem esse encerramento das cartas. E como Timóteo era seu companheiros fiéis, agora ele faz menção de Timóteo que esteve preso, mas já está solto. Quando nós vamos para Atos, capítulo 20 e verso 4, diz que foi um grupo de discípulos acompanhando a Paulo. E entre eles, Timóteo estava na companhia de todos, junto com Paulo. Então, esta é observações que nós podemos olhar para esses textos e fazer observações que há uma grande possibilidade de que Paulo seja o escritor aos Hebreus. Porque a graça seja com todos vós. Amém. Era uma marca de Paulo em todas as suas epístolas. E aqui nós estamos vendo. Quando nós vamos para o livro de 2 Timóteo 4 e verso 13 em diante, 4 e verso 9 até o 13, ele nos diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico para Efésios. Quando vierdes, traze a capa que deixei em Troades, em casa de Carpos, e os livros, principalmente os pergaminhos. Agora,
vimos que Paulo tinha certas aproximação de Timóteo. Agora escreve a ele, dizendo: procura vir ter comigo depressa, não demores. E disse: olha, eu deixei a capa na casa de Carpos, e tu, quando virdes, traz os livros e os pergaminhos, principalmente os pergaminhos, traze até mim. Não demores-te, pois eu estou precisando. Então, Paulo tinha uma aproximação. E aonde nós fizemos essas observações? O livro escrito aos Hebreus faz menção que este conhecia bem os dias de Timóteo, sabia dos seus dias o que ele passava, o que ele estava acontecendo com ele. E disse ainda mais: saudai os vossos chefes e os santos, os da Itália vos saldo. Então, quando nós lemos o capítulo 27 de Atos, nós vimos que Paulo teve na Itália por 2 anos, na sua própria casa, e diz que ele recebia os irmãos lá na sua casa. Então, Paulo, por certo, durante aquele período, ele fez muitos discípulos lá. Ele ensinou muitos daqueles discípulos que lá moravam na Itália. A igreja que lá ficou tinha bastante aproximação de Paulo. Ele disse: olha, os da Itália vos saudam. Isso são observações que nós devemos observar. Quando é mencionado Timóteo, era um companheiro de Paulo nas viagens, até diz que ele, quando ainda tomou a Timóteo, era filho de um pai grego e uma mãe judia. Diz que ele circuncidou para que não houvesse algum atrapalho na viagem dele. Então, vimos nessas observações que é muito possível ser Paulo o que pode ser mais provável escritor do livro aos Hebreus. E foi criado aos pais de Gamaliel, um grande mestre daquela época. Então, nessas observações, nós podemos dizer que grandes possibilidades de ser Paulo ao escrito aos Hebreus.
Vamos continuar estudando e observando texto por texto, até que nós chegamos à glória do Senhor. E lá não precisamos mais estudar, mas aqui devemos saber, devemos conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Que Deus os abençoe e Deus os ajude. Em nome de Jesus. E eu continuo pedindo e agradecendo você que está se inscrevendo no meu canal para nós juntos fazer crescer e muitos chegar ao reino dos céus através desses estudos. Que Deus nos ajude a entender cada vez mais a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.